tarde, jovens. Vamos brincar mais um pouquinho com física. Então, na aula passada, a gente explorou um pouquinho a parte de vetores ainda, né? Operações e algumas curiosidades. Hoje a gente vai focar em um dos vetores mais utilizados, digamos assim, na mecânica, que é o chamado vetor deslocamento. E hoje, na aula, vai ter até participação especial de disco voador, vocês vão ver daqui a pouco. Então, só para relembrar o nosso conteúdo programático, a gente viu produto escalar, produto vetorial, produto misto na aula passada, e algumas aplicações, né? E hoje a gente vai ver a parte sobre vetor deslocamento. Então, vamos pensar um pouco aqui nessa situação. Claro que esses três eixos aqui, em amarelo, são eixos imaginários. Então, para que eles servem? Para localizar esse mosquitinho aí. E o nome do nosso mosquitinho é Tobias. Então, a nossa tarefa nesse momento é encontrar qual vai ser o deslocamento de Tobias, partindo dessa posição que você vê agora para uma outra que você vai ver daqui a pouco. Então, primeira coisa, antes de saber alguma informação, realizar algum cálculo sobre deslocamento, você tem que saber qual a posição inicial do mosquito Tobias em relação a esse sistema de referência. Seriam esses três eixos aí em amarelo, que você pode imaginar como sendo o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? Então, digamos aqui é o X, Y e Z, ok? Então, essa seta azul aí vai representar o vetor posição inicial do mosquito Tobias. Agora, você pensando que ele foi para essa outra posição que aparece aí, mais escura, né? Para identificar que ele não está mais na posição inicial, eu coloquei o mosquito bem clarinho, certo? Só para você lembrar que ele esteve nessa posição num instante de tempo anterior. Então, assim como a gente teve que saber qual era a localização em relação ao sistema de referência da posição inicial do mosquito Tobias, temos também que saber qual a posição final para poder calcular o deslocamento, né? Obter o vetor de deslocamento. Então, temos que colocar também uma setinha indicando a posição do mosquito Tobias nesse segundo instante de tempo, que é a nossa posição final, ok? Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Vamos saber qual é a localização desse vetor que representa o vetor posição inicial e também depois o vetor posição final do mosquito Tobias em relação a cada um dos três eixos separadamente. Você repara que eu tenho um objeto não localizado apenas no plano, com eixo X e Y apenas. Você vê que ele está localizado no espaço. Então, tem três coordenadas. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Primeiro, você vai ter que buscar qual é a sombra, entre aspas, dessa posição do mosquito Tobias no plano XY, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, essa seta aí tracejada em preto vai furar, entre aspas, o plano XY e vai dar a localização dessa sombra, ok? Então, onde essa seta tracejada, esse segmento aí tracejado, fura o plano XY, vai ser a posição onde está a sombra dessa ponta da flecha, que representa o vetor posição no espaço tridimensional do mosquito Tobias, inicialmente, ok? Agora, depois que a gente determina qual é essa sombra, o próximo passo é fazer o quê? É você ligar a posição dessa sombra da seta que representa a posição em três dimensões até a origem do sistema de coordenadas. Então, o segundo passo, depois de você obter a sombra, entre aspas, você liga a posição dessa sombra no plano XY até a origem. Só dando uma breve revisada no que a gente já viu, né? Para obter qual é a coordenada X, ou seja, da posição desse mosquito Tobias inicialmente, o que é que você tem que fazer? Você tem que traçar um segmento que é perpendicular ao eixo X. E aí você vai obter a coordenada X. De modo semelhante, para obter a coordenada Y,
você vai ter que traçar outra perpendicular, ok? Eu não coloquei aí aquele símbolozinho do retângulo com um ponto no meio que representa a perpendicular, mas tenha em mente que esses segmentos tracejados, eles atravessam os eixos x e y de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Em seguida, para obter a posição Z inicial do mosquito Tobias, eu traço outro segmento de reta tracejado, como você vê aí, ok? E observe que esse segmento de reta ele vai ser paralelo ao outro segmento que está logo abaixo, ligando a sombra da posição do mosquito Tobias até a origem, certo? Então, aí você forma um retângulo, onde uma das diagonais desse retângulo é justamente o vetor posição, que é a seta azul. Agora, que a gente já sabe a localização em termos dos eixos x, y e z do mosquito Tobias na posição inicial, podemos fazer o mesmo para a posição final, ok? Então, primeiro, traçamos um segmento que é perpendicular ao plano XY, para encontrar qual é a sombra dessa posição aí do vetor em verde, né, representado em verde. Em seguida, ligamos a posição dessa sombra até a origem, como fizemos no caso da posição inicial, né? Para obter a posição X, traçamos um segmento que é perpendicular a esse eixo X. Para obter a posição Y, traçamos um segmento perpendicular ao eixo Y. E para obter a posição Z, traçamos um segmento perpendicular ao eixo Y, ou melhor, ao eixo Z. Lembrando novamente que esse outro segmento, que é ortogonal ao eixo Z, ele vai ser paralelo a esse segmento que liga a origem até a posição da sombra que fica no plano XY. Ok? Se você reparar aí na figurinha, nós temos dois paralelogramas, digamos assim, né? Um que é determinado por esses lados aí tracejados em preto e outro com esses lados tracejados em vermelho. Então, vamos olhar primeiro para esse segundo plano aqui, que vai ser determinado pelo vetor posição final do mosquito Tobias. Então, para você ver em mais detalhes, eu coloquei, certo, esse plano afastado, levemente afastado. Não existe isso, obviamente, um plano equipolente. Existe, como você viu na aula anterior, né, nas aulas anteriores, os vetores equipolentes. Mas é como se você pegasse um plano, certo, e desse uma deslocada nele, e ele teria as mesmas dimensões, ou seja, os lados equivalentes teriam tamanhos equivalentes, ok? Então, só para enfatizar, não esqueça, ok? Agora, podemos fazer a mesma coisa em relação ao outro paralelogramo, que é o das linhas tracejadas em preto, ok? Então, vamos dar uma afastadinha nesse plano, né? Só para destacar, ó, que bonitinho. E aí você vê que você tem dois planos, certo? Determinados a partir dessas posições final e inicial do mosquito Tobias. Lembrando que o vetor em azul representa a posição inicial do mosquito Tobias e o vetor em verde representa a posição final. E aí? Eu já sei quem é a posição inicial, já sei quem é a posição final. Falta pouco para a gente conseguir chegar até onde precisamos, que é o quê? Encontrar o vetor deslocamento. Mesmo antes dessa aula, mesmo antes de você ver física, certo? Digamos que você não tenha visto essa parte de mecânica, eu espero que você tenha visto e se divertido. Você deve lembrar que a definição de vetor deslocamento é o quê? É você pegar posição final menos a posição inicial. E como é que você obtém isso? Você faz a diferença entre esses dois vetores. Ou seja, você vai subtrair o vetor posição inicial, que é o vetor em azul, do vetor posição final, que é o vetor em verde. Ok? E essa setinha aí em azul claro vai ser justamente o seu vetor
deslocamento, ok? E aí eu coloquei alguns vetores paralelos a esse vetor mais encorpado, digamos assim, azul claro, que seriam também vetores equipolentes a esse vetor mais largo em azul, ok? Aí você vê um negócio bem interessante. Primeiro, imagine que você tenha esse eixo aí, Z, em amarelo, né? Imagine que seja a dobradiça de uma porta, ok? E cada plano desse aí, o plano vermelho e o plano, ou melhor, o paralelogramo vermelho e o paralelogramo mais cinza, representariam duas posições de porta, ou duas portas, se você preferir. Imagine agora que você pegue a porta em cor acinzentada e você gire até a posição em que está a porta em vermelho. O movimento que você vai ter lembra um pouco o movimento que vai ser dado por essas setas tracejadas em azul claro, que você vê aí. Então, você está aproximando e você está realizando o movimento. Essa seta aí, tracejada em azul claro, seria uma espécie de sombra do vetor deslocamento, que é o vetor que você representa aí pela seta em azul claro. Então, a sombra no plano XY é justamente esse vetor em azul claro tracejado, ok? Vamos praticar um pouquinho do que a gente acabou de ver, certo? A partir de uma questão. E, novamente, nosso herói, com esse nome exótico que nem o deste professor que vos fala, Epaminondas, é o personagem principal de uma questão, ok? Então, o que é que diz a questão? Vamos ler um enunciado juntos aqui. Epaminondas saiu de sua casa e andou 100 metros na direção norte, alcançando a esquina de uma rua transversal. Em seguida, caminhou mais 50 metros em direção à praça do bairro, que fica a leste da casa de Epaminondas. Nessas condições, encontre o deslocamento de Epaminondas ao longo do percurso realizado. Antes da gente responder, eu quero só fazer uma observação sobre esse enunciado aqui. Assim como, infelizmente, nem todo mundo diz que vai à farmácia para medir a massa, e diz que a sua massa é 70 kg, mas diz que é o peso, erroneamente, a gente tem que estar acostumado com o linguajar coloquial das pessoas, certo? E, por exemplo, se você fizer uma graduação sanduíche, um mestrado ou um doutorado fora, ou sanduíche parte no Brasil, parte fora. E se você for para um país onde você tem que conversar em inglês, um termo que você vai estar acostumado a utilizar é o termo towards, que quer dizer em direção a, ok? Então, isso, não sei se esse é o motivo, mas representa uma das influências do coloquial na maneira de você representar a direção, mas aqui direção, como você deve lembrar das aulas anteriores, esse termo direção aqui não é apenas direção. Na verdade, o termo melhor colocado, ou mais apropriado para utilizar aqui, seria orientação. E como vocês devem lembrar, orientação é composta de duas coisas. Quais são essas coisas? A direção e o sentido, ok? Então, quando você olhar para essa palavra aqui, essa palavra direção, que aparece em dois momentos aqui no enunciado, não pense em direção apenas, mas pense em orientação, ok? No contexto aqui do enunciado, o autor da questão, ele utiliza direção no mesmo sentido de orientação. Então, você vai lembrar de direção propriamente dita, horizontal, direção vertical, direção inclinada, por aí vai. E você vai lembrar também que está embutido nesse uso aí da questão do termo sentido. Então, pode ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, por aí vai, ok? Então, depois de fazer essas observações, vamos ao enunciado da questão e vamos primeiro, antes de resolvê-la, tirar quais são as principais informações que são dadas no enunciado, ok? Então, quais são os dados da questão antes de tentar respondê-la. Então, primeiro,
se fala em norte e leste. E aí você vai lembrar da rosa dos ventos, né? Então, como é que a gente faz para obter a orientação? Norte e sul, norte na direção de nossa cabeça, né? Sul na direção de nossos pés, aí olhando para esse plano aí formado pela sua tela. À direita vai estar o seu leste e à esquerda vai estar o oeste. Claro que você poderia, se você estiver assistindo aí pelo notebook, agora só tome cuidado para não estragar o equipamento, você pode mexer na sua tela, certo? Inclinar para encostar na mesa. Aí o seu norte vai ser para frente, o sul vai estar atrás de você, o leste vai estar à sua direita e o oeste vai estar à sua esquerda, ok? Então, lembrando da Rosa dos Ventos que a gente vê lá com a tia, lá no ensino fundamental, vamos prosseguir coletando mais informações do nosso enunciado. Então, no enunciado, a gente está destacando aqui o texto em um azul escuro, né? Fala que Epaminondas saiu de sua casa e andou 100 metros na direção norte. Primeira coisa que a gente pode fazer para simplificar as coisas. No enunciado não fala de nenhum sistema de referência escolhido. Então, para facilitar a sua vida, qual seria a melhor escolha a fazer? Colocar a origem do seu sistema de coordenadas onde? Na casa do nosso herói Epaminondas, certo? Então, a origem dessa seta aí, que representa, que tem módulo, né, 100 metros, vai estar justamente na casa de Epaminondas. Então, ele andou 100 metros para o norte, ok? E o vetor que representa esse movimento com essa orientação, né, rumo ao norte, está representado aí à esquerda do seu vídeo. Segunda informação fala que ele caminhou mais 50 metros, depois de ter caminhado os primeiros 100 metros na direção norte, né, com a orientação para o norte. Ele caminhou 50 metros em direção à Praça do Bairro. Se fosse só isso que fosse dado na questão, não ia me dizer nada. Mas fala que a praça fica a leste da casa de Epaminondas. Ou seja, no nosso desenho vai estar à direita. Ok? Então, nessas condições, encontre o deslocamento de Epaminondas ao longo do percurso realizado. Então, eu coloquei para destacar essas duas esferinhas, esses dois círculos, melhor dizendo, amarelos, para representar a posição final e a posição inicial, certo? A posição inicial, como a gente entendeu, né? A gente entrou em acordo, colocamos a posição inicial justamente na origem do sistema de referências e a origem desse sistema de referência é justamente a casa de Epaminondas. E a posição final é aquela posição ocupada por Epaminondas depois de realizar todo esse movimento, que é o quê? Andar 100 metros para norte e 50 metros na direção leste, certo? Para obter o deslocamento agora, qual seria o vetor que representaria esse deslocamento? Seria você ligar a posição inicial de Epaminondas até a posição final de Epaminondas. Então, como seria esse vetor? Seria uma semirreta, seria representado por uma semirreta que liga esses dois círculos amarelos aí. Que os círculos amarelos representam, respectivamente, o quê? A posição inicial e a posição final no movimento do Epaminondas. Então, aí tem a nossa seta roxa, que representa o vetor deslocamento. Ok? Agora, se eu quisesse representar esse vetor deslocamento, tem uma maneira bem simples de você fazer isso. É você lembrar dos nossos vetores equipolentes. E aí, lembrando das aulas do nosso querido inoxidável professor Carlos, lá em Geometria Analítica, ele falou para vocês que vetores equipolentes são o quê? São dois vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, ou módulo, ok? Então, qual seria a maneira mais fácil de você fazer aí? É você deslocar
esse vetor daqui para cá. Ou, dito de outra forma, é como se você pegasse um vetor equivalente a esse que está à esquerda, em vermelho, e colocar nessa posição aqui, só que agora a origem desse segundo vetor aqui, equivalente a esse outro, certo? Vai ser a mesma origem do meu sistema de coordenadas, do meu referencial que eu escolhi, certo? Então, eu só fiz transladar, realizar um movimento desse vetor, dessa posição para essa posição. Ou, dito de outra forma, eu peguei esse vetor aqui, encontrei um vetor equivalente a esse vetor e coloquei ele agora, começando na origem do meu sistema de coordenadas. Ok? Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou ter os vetores que representam o movimento para leste, 50 metros, e o vetor que representa o movimento para norte, de 100 metros, justamente nos dois eixos x e y que eu posso trabalhar, certo? Então, aqui eu vou ter o meu eixo x e aqui o meu eixo y. Pronto. Agora eu só vou ter que fazer o quê? Traçar segmentos ortogonais às direções desses dois eixos x e y que eu escolhi. Pronto. Agora ficou muito simples de você representar o seu vetor deslocamento, que é o que é pedido na questão, né? Ele fala, encontre o deslocamento de Epaminondas. Você sabe que o deslocamento é uma grandeza vetorial, logo, quando eu falo em encontrar o deslocamento de Epaminondas, eu quero encontrar o vetor deslocamento associado ao movimento do Epaminondas. E vai ser bem simples de você representar. Você pode pegar aqui, ó, chamando essa direção aqui de x e essa outra direção aqui de y, e representando esse vetor, que eu vou chamar aqui D, em termos dos versores x-chapéu e y-chapéu, você vai ter justamente 50 metros na direção x, ou seja, com x-chapéu aqui, né? Mais 100 metros na direção y. É a direção representada ao longo de y-chapéu. Então, viu como é fácil? Rapidamente você encontrou quem é o vetor deslocamento nesse movimento. Isso, Luiz, você está quase certo. Mas o que você acabou de encontrar, na verdade, não foi o deslocamento. Você encontrou o módulo do vetor deslocamento, que é justamente essa questão, ok? A segunda questão. Então, olha a pegadinha. Se isso fosse uma questão de prova e o professor tivesse um coração gélido, fosse muito malvado, ele zeraria a sua questão. Porque você não encontrou deslocamento. Você encontrou apenas um dos atributos do vetor deslocamento. Lembram das aulas anteriores? Quando você tem uma grandeza vetorial representada por um vetor, para que você a represente completamente, você precisa dizer o quê? O módulo, a direção e o sentido. A única maneira de você ter acesso a essas coisas é a partir da representação em termos de um vetor. Aqui a gente representou em termos dos versores, certo? E aí você colocou na forma dos versores para você dizer quais seriam os incrementos em cada direção desses versores, desse vetor, ou seja, representar o vetor em termos de um sistema de coordenadas. Mas, se você também quiser representar o módulo dele separadamente, você poderia fazer a conta que o Luiz fez, que ele fez corretamente. Só que ele não encontrou deslocamento. Ele encontrou, na verdade, o módulo do vetor deslocamento. Então, lembrem disso. Se tiver uma questão pedindo deslocamento, você tem que encontrar o quê? O módulo, a direção e o sentido. Se na sua questão for pedido apenas o módulo do deslocamento, a intensidade do deslocamento,
Aí você faz a conta que o Luiz fez, que é encontrar o módulo desse vetor aqui. 50 metros na direção x chapéu, mais 100 metros na direção y chapéu, que é justamente a questão 2, ok? E na questão 2, aqui eu só repeti o que a gente tinha feito, né? Aquela coisa do transporte, trabalhar com vetor equivalente. E a parte final é justamente encontrar o que o Luiz fez. A gente já sabe que esse vetor deslocamento D é representado pelo vetor 50 metros x chapéu mais 100 metros y chapéu. Agora, na questão eu quero que você determine o quanto o Epaminondas se distanciou de sua casa no percurso que foi realizado. Aí eu vou fazer mais uma observação que eu esqueci de comentar com vocês. Atenção para esse termo coloquial, se distanciou. Então, se distanciou é algo análogo a você querer saber qual é a intensidade desse vetor deslocamento, certo? Então, quando tiver uma questão se distanciou, se afastou, quanto se afastou em metros, quanto se distanciou em metros, aí você está trabalhando não com o vetor, mas com o módulo do vetor, ok? Então, quem vai ser o módulo do vetor D? Vai ser a raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz de 2.500 mais 10.000. Isso aqui vai dar raiz de 12.500, né? 111,803. A gente pode parar, no caso, com apenas 111,8, por exemplo, ou 112, você pode escolher, certo? Mas vou botar só para... Não estou me preocupando nesse momento com a questão dos algarismos significativos, só para ter mais informação. Então, isso aqui seria, no caso, metros. Agora, claro, se fosse uma questão envolvendo algarismos significativos, você não estaria representando corretamente, ok? Então, em uma aula posterior, a gente vai explorar, como uma espécie de apêndice, essa coisa dos algarismos significativos. Mas, por enquanto, não se preocupe com isso, ok? Então, se você encontrou essa resposta semelhante à de Luiz para o módulo do vetor, você acertou a questão 2. Então, vamos prosseguir. Agora, a terceira questão. Teobaldo estava passeando e contemplando a natureza em uma tarde ensolarada, no caso, uma temperatura de 40 graus Celsius, de setembro. Então, ele caminhou durante 1 hora. Olha que maluco. O cara, 40 graus, caminhando durante 1 hora. Ou é suicida, ou então ele veio de algum lugar mais quente ainda. E não encontrou nenhum lugar à sombra para descansar. Com a cabeça quente, Teobaldo jurou ter visto um disco voador. Olha. Junto a um sistema de coordenadas cartesianas, localizando o tal OVNI, ou seja, objeto voador não identificado. Até os vetores ele conseguiu ver. Rapaz, o cara vê um disco voador já é um negócio estranho. Imagina ele conseguir ver vetores, que é um objeto abstrato. Eu acho que o Sol comeu o juízo dele. Segundo as informações catalogadas pelo cérebro afetado pela quentura, o OVNI ocupou as seguintes posições inicial e final, respectivamente. Então, esse R inicial, que é a posição inicial, é 10 metros na direção do versor X chapéu, mais 3 metros na direção do versor Z chapéu. E a posição final é 1 metro na direção do versor X chapéu, mais 1 metro na direção do versor Y chapéu, mais 2 metros na direção do versor Z chapéu. Nessas condições, encontre o deslocamento do OVNI em seu percurso. Essa questão aí das elucubrações,
alucinações do Teobaldo é bem simples, né? Como é que a gente encontra o vetor deslocamento, que a gente viu há pouco? É só você fazer a diferença do vetor posição final menos o vetor posição inicial, né? O resultado dessa conta vai lhe dar um outro vetor, que é o vetor deslocamento. Então, vamos ver qual seria o resultado dessa conta aqui, né? R final menos R inicial vai ser igual a quem? Para fazer essa diferença de vetores, você deve lembrar das aulas do nosso inoxidável professor Carlos, certo? E daquela revisão que a gente fez inicialmente, né? Que acaba sendo uma revisão já que vocês tinham visto. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que agrupar as coordenadas correspondentes e fazer essa diferença. Então, você vai pegar a coordenada x do vetor final e subtrair dela a coordenada x do vetor posição inicial. Então, vai ficar o quê? A coordenada x do vetor posição final é 1 metro. Então, vai ficar 1 menos a posição inicial. A coordenada x da posição inicial é 10, né? Então, vai ficar 1 menos 10. Isso na direção x chapéu, mais... Aí, novamente, qual a outra coordenada correspondente que a gente tem que procurar? Coordenada y, né? Então, eu vou pegar a coordenada y do vetor posição final e subtrair da coordenada y do vetor posição inicial. Mas aí você pergunta, professor, esse vetor posição inicial não tem explicitamente a coordenada y. Se não tiver explicitamente a coordenada y, a gente assume que essa coordenada é nula. Então, o valor de y aqui, na direção y chapéu, é 0. Então, eu vou pegar a posição y no vetor posição final, que é 1, e dessa posição final, a coordenada y dessa posição final, eu vou subtrair 0, já que não aparece explicitamente o valor da coordenada y no vetor posição inicial. Então, isso aqui na direção y chapéu. Mas, agora vamos trabalhar com a coordenada z, né? Eu pego a coordenada z do vetor posição final e subtraio da coordenada z do vetor posição inicial. Então, vai ficar 2 menos 3 na direção z chapéu. Qual vai ser o resultado dessa conta aqui? 1 menos 10 dá menos 9, né? Então, menos 9 na direção x chapéu. 1 menos 0, 1. Então, você pode colocar mais 1 vezes y chapéu ou colocar apenas y chapéu. Lembrando que 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? E 2 menos 3 dá menos 1, né? Então, vai ficar menos 1 na direção z chapéu ou só menos z chapéu. Logo, esse vetor deslocamento vai ser igual a menos 9x chapéu mais y chapéu. Então, y chapéu menos z chapéu, certo? Então, com nenhuma dificuldade, você encontra qual foi o deslocamento desse objeto voador não identificado, que é fruto, certamente, da imaginação de Teobaldo, que estava caminhando durante 1 hora num sol de 40 graus no mês de setembro. Logo, ele é maluco. Agora, vamos explorar mais um pouco essa resposta que a gente acabou de obter. Vamos analisar o valor das coordenadas em cada uma das direções x, y e z desse deslocamento. Você observa que na direção x o valor é
menos 9. Significa o quê? Que você diminuiu 9 unidades em relação ao valor que seria nulo, ou seja, a posição x igual a 0. Significa o quê? Que esse suposto disco voador, ele andou na direção, ou melhor, no sentido negativo de x, 9 unidades. Já que a gente está trabalhando aqui em metros, né? Eu não coloquei a unidade na resposta, mas lembre que isso aí seria menos 9 metros, mais 1 metro na direção y, menos 1 metro na direção z, certo? Então seria a resposta completa assim. Então significa que o disco voador, ele se aproximou, digamos que, uma situação hipotética, a origem do sistema de coordenadas estivesse na barriga do nosso Teobaldo, e ele fosse um pouquinho barrigudo, certo? Então, a posição 0, 0, 0, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, estaria na barriga, no bucho de Teobaldo, certo? Então, significa que na direção x que você tem aí, então, digamos, olha aqui para os meus braços na webcam, todo mundo está vendo? O braço direito e o braço esquerdo. Então, o braço direito vai ser o meu eixo x, certo? Eu sei que girando de x para y, eu vou ter z, com a regrinha da mão direita, ok? Então, a direção z vai ser subindo da minha cabeça. Não tinha, aqui não foi efeito especial não, foi só z, certo? Então, z está aqui, x está aqui e y está aqui, ok? Então, digamos que a origem está aqui na minha barriga. Significa que, se você teve um deslocamento de menos 9, é porque em vez de você crescer no sentido do meu braço, saindo da minha barriga e indo para o meu braço, você se aproximou. Então, significa que o OVNI, ele se movimentou lateralmente 9 metros, certo? Se aproximando. Agora, na direção Y, que é esse eixo aqui, ou seja, você agora olhando de frente, significa que de frente, frontalmente, o OVNI, a espaçonave, ela se afastou de 1 metro em relação à posição inicial. E agora, olhando para a direção Z, digamos que estivesse nessa posição aqui mais elevada, certo? Como o valor da coordenada Y no deslocamento foi menos 1, significa que você andou para baixo, já que o sentido positivo é para cima em Z, né? Então, o OVNI, ele desceu. Então, Teobaldo está vendo o OVNI descendo, ok? Agora eu vou fazer um desenho aqui em cima, representando tudo isso aqui que eu acabei de falar. Então, vou colocar aqui, braço direito, eixo X, braço apontando para frente, né? Um desenho aqui em perspectiva. Mas lembrando que isso aqui é perpendicular, certo? Então, aqui seria o eixo Y. E aí, girando de X para Y, você vai ter, perpendicular a esse plano XY, o eixo Z, certo? Então, significa que o movimento nesse deslocamento foi de aproximação da barriga. Aqui a barriga, onde está o eixo de coordenadas. Então, ele andou se aproximando 9 metros, ou seja, no sentido negativo do crescimento do eixo X. Ele se afastou na direção Y em 1 metro. E ele se abaixou de 1 metro na direção do eixo Z, certo? Então, essa seria uma representação aproximada. Lembrando que a origem está na barriga de Teobaldo, certo? Do nosso movimento do disco voador. Vou colocar aqui, eu não vou saber desenhar na posição certinha. Vou colocar aqui no cantinho. Esse seria o nosso disco voador visto por Teobaldo, ok? Então, pessoal, conseguiram compreender? Espero que vocês tenham aprendido e se divertido